Palestras virtuais Nova Era. A dor na visão espírita. Palestrante, Décio. Prece inicial. Obrigado, Mestre Jesus. Agradecemos por podermos estar aqui mais uma vez participando dos estudos da Tua mensagem, reforçada e esclarecida pelos Espíritos Superiores, através de Allan Kardec. Pedimos que sejamos todos envolvidos pelas Tuas vibrações de amor e dos Espíritos responsáveis por esta tarefa, de forma a podermos aproveitar ao máximo as lições que nos serão trazidas durante esta palestra virtual. Que assim possa ser, graças a Deus. A dor na visão espírita. Jesus é a nossa dor. Tem uma passagem em Isaías 53, 4.5, que diz assim, que Jesus tomou sobre si toda enfermidade, todas as dores. Então perguntamos, por que nós sofremos tanto em nosso planeta? Será por falta de fé? Ou por não acreditar nas palavras do Mestre de que não podemos sofrer mais depois dos ensinos que ele nos deixou? Somos espíritos imperfeitos, isso é patente, né? Nossa evolução na atualidade é de espíritos imperfeitos. Segundo o próprio livro dos Espíritos nos fala isso. Com isso, não somos capazes de entender a lei divina e os nossos atos são sempre incorretos. Como disse Jesus, a nossa fé é menor que um grão de mostarda. E por ser nossa fé menor que um grão de mostarda, entendemos então o porquê temos tantos sofrimentos. O martírio e a doença. Então, qual a diferença entre o martírio e o sofrimento? O martírio, ou conhecido também como autoflagelo, tem sua cura através da mudança de postura da pessoa. Já a doença física, que é o que mais nos aflige, depende não só da mudança de atitudes, mas de outros fatores, principalmente da fé. E qual fé? A fé inquebrantável. O martírio por ter a cura pela mudança de postura da pessoa e por ser uma escolha do ser, esse martírio pode ser modificado pela vontade dela, né? Já a doença física, como um câncer, por exemplo, não depende só da vontade do dia a dia em mudanças em nossa vida. Como o martírio, né? Pelo contrário, na doença física, temos que ter uma fé inquebrantável, como dizia Jesus. Por que tanto sofrimento na atualidade? Nos momentos atuais em que a humanidade está vivendo, principalmente pela epidemia do corona, mais do que nunca nós precisamos orar e vigiar. Algumas perguntas vêm à tona. Por que tanta depressão nos momentos atuais? Por que a humanidade tanto sofre? Falta de fé? Por que tantos jovens se envolvendo com drogas e tentando suicídio? Divaldo e os Espíritos explica para a gente, seria Divaldo e os Espíritos Ignorantes, que ele fala para a gente no livro Trilhas de Libertação. Divaldo diz que a partir da década de 60, espíritos profundamente ignorantes se reuniram no mundo espiritual, traçando uma rota para aquilo que eles entendiam como um plano para dominar a humanidade, baseado no poder, no sexo, na vaidade. É exatamente quando observamos, na época da década de 60, a eclosão das drogas, dos movimentos musicais desvirtuados, enfim, uma rota perigosa que a maioria de nós, ingenuamente, começamos a trilhar. A juventude e a evangelização. Portanto, mais do que nunca, precisamos da vontade firme e segura para seguirmos a única rota que nos leva a um porto seguro, os ensinamentos deixados pelo Cristo. Observamos com tristeza que a juventude não vem sendo preparada adequadamente, principalmente no que se refere
a evangelização. Aí vem a evolução pelo sofrimento. Como então evoluir pelo sofrimento? É possível. A orientação dos Espíritos no livro Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Bem e Mal Sofrer, dizem que com certeza iremos evoluir nesse planeta de expiação e provas, através do sofrimento, desde que saibamos sofrer. Saber sofrer é a resignação pelo momento em que estamos passando, lembrando que nada é por acaso. Quando nós estudamos a doutrina espírita sobre as reencarnações sucessivas e as aflições, no capítulo 5º, o principal para sabermos sofrer é conhecendo a doutrina espírita e o que ela diz sobre a fé raciocinada, principal fator para justamente sabermos sofrer. Pessoas que sofrem mais do que parece. Temos muito disso, né? Se a gente olhar a nossa volta, quantas pessoas que sofrem mais do que parece. Sabemos que existem essas pessoas que sofrem de alguma maneira ou enfrentam problemas nem tão grandes. Até uma unha do pé para elas é sofrimento. Entretanto, lamentam-se demais. Revoltam-se contra Deus e contra todos, alardeando que sofrem mais do que parece. Isso ocorre por estar de acordo com a evolução espiritual dessas pessoas. A doutrina nos ensina que existe a evolução intelectual e a evolução moral. Normalmente as duas não andam juntas. Com isso, por não entender as leis divinas, acabamos dando mais valor às coisas da terra do que do céu. Entendemos que somente quem sente a dor sabe da extensão da mesma. É importante sabermos o passado encarnatório e as dores. A dor não fere somente os culpados. O homem mau sofre tanto quanto o homem bom. Isso se deve principalmente porque temos uma visão bastante estreita sobre a justiça divina. Fica muito difícil analisar a ideia de um homem bom da ideia de um homem mau. Não esqueçamos que o homem bom de hoje provavelmente é por motivos de que cometeu erros em seu passado encarnatório. Hoje nós colhemos sempre as consequências de erros do nosso passado. Aquilo que vemos como absurdo dentro das nossas limitadas análises é a justiça de Deus, que está em todos os espíritos da criação. As angústias morais. Na pergunta 255 do Livro dos Espíritos, o Kardec fala: quando um espírito diz que sofre, de que natureza é o sofrimento? Ele faz essa pergunta aos espíritos, né? E eles respondem: angústias morais, que o torturam mais dolorosamente do que todos os sofrimentos físicos. Pois é, as angústias morais. A alma tem a percepção da dor. Essa percepção é o efeito. A lembrança que a dor que a alma conserva pode ser muito penosa, mas não pode ter ação física. De fato, nem o frio nem o calor são capazes de desorganizar os tecidos da alma, que não é suscetível de congelar-se e nem de queimar-se. Dor na alma e dor no corpo são duas coisas diferentes, né? Existem a dor do espírito e outra do corpo. Verificando essas passagens no Livro dos Espíritos, entendemos que o nosso estado evolutivo atual, ainda muito ligado à matéria, ainda muito ligado principalmente no espírito que desencarna, acaba se confundindo com a dor física. A dor no espírito obsessor. Dizemos isso porque numa sessão de desobsessão, quando o espírito diz que dói aqui ou dói ali, não adianta filosofar, não adianta conversar com ele e discutir dizendo que a alma não sente dor, já que para ele é como se fosse uma dor no próprio corpo que ele já não mais possui. Ainda temos muito a aprender com relação ao nosso pensamento. O principal é ser submisso a Deus, né? Sabemos que Deus nos oferece sempre o amor para o nosso crescimento. E a dor é necessária toda vez que não entendemos esse amor divino, esse amor de Deus, procurando outros caminhos, diferentes da lei que o Pai nos oferece, diferente dos ensinamentos que Jesus nos deixou. No Evangelho segundo o Espiritismo nos esclarece que aqueles que buscam a dor para ajudar o próximo, tanto moralmente como materialmente,
através de privações e sacrifícios, contribuindo para o bem-estar material de alguém, ou moralmente através de exemplos edificantes, eles demonstram a sua submissão ao Pai Divino, sua submissão a Deus. A dor para a evolução. Algo fica bem claro para todos nós espíritas, principalmente, né? O espírito não se baseia na dor para a nossa evolução, o espiritismo, né? O espiritismo não se baseia na dor, pelo contrário, mostra que a dor é uma consequência natural sempre que nós nos desviarmos dos caminhos da lei divina. Fugimos desse caminho, vem a dor. Estamos nesse mundo de expiação e provas, num estágio de espíritos ainda em evolução. Isso nós sabemos, né? Espíritos imperfeitos e que ainda estamos tendo momentos entre o bem e o mal. Por que não lembrar as faltas? Alguém perguntou uma vez, né? Por que não lembrar as faltas do passado? E o Kardec pergunta no Livro dos Espíritos, como pode o homem ser responsável por atos, resgatar faltas de que não se lembra? E os Espíritos respondem, em cada nova existência, o homem dispõe de mais inteligência e melhor pode distinguir o bem do mal. Onde teria o seu mérito se se lembrasse de todo o passado? Ia resolver o passado e qual o mérito que ele teria? Seria feito espontaneamente? Não, né? A voz da consciência. O espírito tem a intuição de suas faltas passadas no pensamento. A famosa voz da consciência. No desejo criminoso que frequentemente os assalta, é que instintivamente ele resiste, atribuindo as mais das vezes essa resistência aos princípios que receberam dos pais, né? Quando a voz da consciência que vos fala. A gente recebe princípios no início da nossa vida, como criança, né? Isso fica gravado em nossa consciência. E quando a gente vai cometer algo irrefletido, algo mal, algo que não deve ser feito, a voz da consciência, que lá atrás os nossos pais nos ensinaram, acaba nos falando. Em nova existência se sofre com coragem aquelas provas e se resiste. O espírito se leva com isso espiritualmente. Jesus na cruz disse o seguinte, nós estamos vendo na imagem esse sofrimento. Pai, perdoai, eles não sabem o que fazem. Jesus também enfrentou o sofrimento, apesar de ser um espírito extremamente evoluído. Pelo imenso amor à humanidade ele sofreu, de modo incondicional, mostrando e exemplificando durante sua passagem na Terra como é possível responder com amor. Essa passagem aí é a maior demonstração, sofrendo na cruz, tudo que a gente possa imaginar de ruim, e ainda ele pergunta, Pai, eles não sabem o que fazem. Quer dizer, mesmo passando as piores provações e dores que teve durante sua passagem entre nós. Querem maior exemplo, ensino, do que o Mestre Divino nos ensinou? Essa nossa palestra de hoje foi mais pensando nisso, tá? A importância que nós temos que ter é entender os ensinamentos do Mestre, entender o que o Mestre passou, e não ficar lamentando as nossas dores como se fosse a pior coisa do mundo. Não. Nós sabemos agora, através do que falamos hoje, que as nossas dores são consequências do passado. Nós temos que passar para poder limpar o nosso perispírito. Elas são importantes em nossa vida. E não ficarmos dizendo que Deus está contra nós, ou, como alguns fazem, né? Desagradando a Deus, falando mal de Deus. Vamos usar a nossa consciência, vamos usar o nosso entendimento, vamos estudar um pouquinho mais a doutrina espírita, para podermos entender todas as dores que nós passamos. Em seguida, prece final, passe virtual. Continuem ligados ao nosso vídeo. Prece final. Amigo Jesus, encerrando mais uma etapa onde
Através de um bate-papo fraterno, estamos aprendendo o que já nos deixaste há tanto tempo, mas que só agora está entrando em nossos corações. Obrigado, amigo, por estes amigos do canal que se esforçam em manter vivas nossas esperanças. Muito obrigado, assim seja. Agradecemos sua participação em mais esta palestra virtual. Não esqueçam de colocar seus comentários e fazer sua inscrição no vídeo. Em seguida vamos oferecer o passe virtual. Fiquem ligados, pois já vai começar. Eleve seu pensamento a Jesus com muita fé. Faça um recolhimento interior, afastando da mente todas as preocupações, fechando os olhos, relaxando e confiando em Jesus. Deus, nosso Pai, que tendes poder e bondade, dai força àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aquele que não vos conhece, esperança para aquele que sofre. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes fecundas e infinitas, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa imagem.